Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando a sua sexta-feira e, como você viu na capa do vídeo aí, jornalista cravou 4 reforços, foi a pedida do Daniel Paulista. A gente vai estar falando nesse vídeo sobre esses reforços, essas posições que esse jornalista trouxe. Óbvio, vou dar os créditos aqui ao jornalista que trouxe essa informação. Vamos falar também da reapresentação, porque hoje podemos ter novidades. Hoje é a representação do Sport, ele volta a treinar, acaba essas mini férias de 10 dias e o time volta a treinar para aí sim começar a preparação para o restante da temporada e para o Daniel Paulista tentar fazer um milagre. Vamos falar sobre isso também, tá bom? Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo todo santo dia para você, pré-jogo, pós-jogo, informações, notícias, live, tudo aqui para você ficar munido de muita informação. Então, se você puder se inscrever, eu vou ficar muito grato. A gente vem trabalhando muito para trazer esse conteúdo. Ainda tô com esse cenário fake aqui, mas em breve aqui a gente vai lançar um cenário novo, por isso que eu tô usando aqui esse cenário aqui. Então, te inscreve, dá essa moral pra gente aí, que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá, sem perder muito tempo. Ontem trouxe um vídeo, o Roberto Nascimento, meu amigo Roberto Nascimento, jornalista aqui de muitos anos, ele trouxe uma informação de que o Daniel Paulista pediu 4 reforços. Esses 4 reforços que o Daniel Paulista pediu para o Sport. Segundo a informação do Roberto Nascimento, ele pediu um lateral e 3 atacantes. Um lateral e 3 atacantes. Para suprir ali a saída do Matheus Alexandre e do Di Plácido, porque hoje o Sport só tem um Hereda como lateral direito e 3 atacantes, afinal de contas aí saiu o rapaz que veio do Bragantino, agora que me fugiu o nome, você comenta aqui que eu me esqueci, do Red Bull Bragantino, que estava emprestado aqui, o cara estava tão bem que eu até nem lembro o nome do cara mais, aí vocês tiram, né? Também Pô, tô com a memória horrível hoje, cara. Mas o cara que foi pro Criciúma, eu tô com a memória horrível. Vai me ajudando aí, cara. Que hoje eu tô com a memória horrível. Mas só do que eu falei aqui, é um lateral e 2 atacantes. E mais um atacante, o que daria a entender que, se saíram 2 atacantes, Gustavo Maia, lembrei agora o nome de um, Gustavo Maia. Então, o que dá a entender aqui, se tá saindo, se ele pediu 3 atacantes e saíram 2, possivelmente deve sair mais um atacante no Sport. Deve sair mais um para poder repor essas peças. Então, segundo o Roberto Nascimento, são essas posições para ele repor essas peças. Então, não seriam nem reforços, seriam peças de reposição. Agora, o que eu quero conversar com vocês aqui é o seguinte, cara. Eu, particularmente, acho que o Sport precisa de mais. Essa história de que são contratações pontuais, para mim, não cola, cara. Para mim, não cola. Eu acho que o Sport hoje não tem zagueiro. Assim, hoje ele tem o Chico, que não vive uma fase boa, tá? Ele estava utilizando ali o Antônio Carlos e o Lucas Cunha, que juntando os dois não está dando um, tá? Então o Sport precisa de zagueiro, o Sport precisa de lateral, o Sport precisa de lateral, inclusive eu acho que esquerdo também, tá? Acho que o Sport precisa de mais um volante, o Sport precisa, no mínimo ali, como ele colocou aqui, de 3 atacantes, incluindo nesse atacante um centroavante. Porque o Sport ele vive um problema muito grave também ofensivamente. Só tem um Barleta hoje. Hoje a gente só tem o Barleta quando a gente olha para o time do Sport como um jogador que vem entregando o resultado. Então não adianta você insistir em alguns jogadores que não vem dando certo. Para mim não adianta insistir em Romarinho, que já deixou claro para o Sport, inclusive, que quer deixar o Sport. Né? Não adianta você confiar aí no Zé Roberto que está voltando, porque o Zé Roberto vem de uma lesão muito, mas muito grave. Então o Zé Roberto vai precisar de um bom tempo. E eu já olho para o Zé Roberto e já penso ele para o ano que vem. No finalzinho da temporada, ele vai estar num ápice legal. Então, assim, é muito tempo. Não dá para contar só com o Zé Roberto. O Paciência não conseguiu render. Eu acho que é até um jogador que poderia ter dado certo, mas não deu. Tá, então é um jogador que o Sport vai precisar repor também. Então aqui a gente já vê 2 centroavantes. E o Pablo não dá para contar. Porque o Pablo sofre também com muitas lesões. O Pablo tá jogando hoje, passa 2 jogos sem atuar, aí volta, aí passa 2 jogos sem atuar. Então, assim, óbvio, não tô dizendo que é nessa sequência que aconteceu, mas eu tô exemplificando para ver como o cara é um jogador que, infelizmente, o Sport não consegue contar. Tá? E sem falar também de que esse jogador terminou vamos colocar que essa primeira parte da temporada bem abalado. Assim, você vê que chegou com muita vontade, ele chegou até, tinha uma oratória maravilhosa nas entrevistas, mas foi murchando
né? Inclusive o texto não, né? O discurso do cara nas entrevistas era só de vergonha. Não, tem que ter vergonha na cara, tem que acordar para a vida. Ele foi murchando realmente, assim como todo o time do Sport. Então, eu acho que o Sport precisa se munir dessas outras posições. Por que a gente pode ter novidade hoje? Porque hoje o time volta das férias. A nova temporada do Sport começa hoje. E nesse quesito, o Sport foi inteligente, tá? Por quê? Porque enquanto a temporada tá acabando, né, para essa primeira parte, colocando essa primeira, segunda parte pós-mundial, tá acabando para alguns times agora, por exemplo, o Fortaleza ontem, que eu tava lá no Castelão cobrindo a derrota do Fortaleza para o Santos por 3-2. O Fortaleza, o Santos, eles vão parar agora. Enquanto o Sport, ele volta agora, ou seja, os jogadores estão teoricamente novos, apesar de que o Sport vinha jogando uma vez por semana. Então não seria um problema, um desgaste, né? Porque os jogadores eles estavam realmente tendo tempo hábil ali para recompor, né, a parte física. Mas 10 dias de paralisação acabou sendo viável para o Sport. Então o Sport ele agora volta muito mais preparado do que os outros times. Quando eu falo preparado fisicamente, tá? Que ele teve uma pausa muito grande. Tiveram alguns jogadores que manteram ali a sua forma. O próprio Carlos Alberto foi um jogador que, inclusive, basicamente, ao que dá a entender, não tirou férias, né? Continuou treinando e principalmente a parte física. Eu acho que esse jogador treinou muito a parte física, né? Pelo que ele mostrou no seu Instagram. Eu acho também que a parte psicológica do Carlos Alberto deve ter pesado bastante. Eu acho que se ele tiver tratado isso também, pode ser um jogador que entregue. Eu não sei porquê, cara, assim, só um parênteses aqui. Eu não sei porque eu tenho uma confiança no Carlos Alberto. Eu acho que é um jogador que ainda pode entregar, sabe? E assim, ele me ganhou demais nessas férias quando ele começou a se dedicar mais, ali quando ele começou a mostrar que estava treinando, que estava buscando. E parte da torcida teve uma empatia muito grande com ele. Óbvio, a gente sabe que a paciência do torcedor é uma paciência que dura uma partida, né? Se ele não for bem, o cara, a pessoa já vai cair em cima, vai dizer que não prestou, que tem que emprestar, que tem que vender. Mas a verdade é que eu gostei da postura do Carlos Alberto. Voltando para os 4 reforços, eu acho que ainda é muito pouco, como eu falei, tá? Eu acho que o Sport precisa contratar mais. Agora tem um outro lado também. Se os caras não estiverem acreditando que tem esse milagre aí, é melhor não gastar dinheiro agora. Poupa pensando pro ano que vem. Tá? Eu acho que não adianta fazer loucuras financeiras agora. Já fez muita loucura. 9 milhões no Matheus Alexandre, 15 milhões no Carlos Alberto, sabe? Luvas altas aí pro Sérgio Oliveira, que entrega de uma forma que eu acho que ele poderia entregar muito mais. Então, assim, a loucura já aconteceu. Se for para fazer alguma loucura que não dê certo, é melhor esperar para o ano que vem. Eu quero saber tua opinião. Comenta aqui qual seria a sua lista de reforços. Coloca aqui os jogadores que você acha que o Sport poderia contratar. Né? Tem gente falando que o Sport poderia ter jogador do Remo. Enfim, comenta aí, quero saber tua opinião. E é claro, eu vou continuar atento aqui. Qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.